Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma mensagem transmitida pelo Instituto, mensagem 37, que tem por título O Rei estende a graça à mulher cananeia. A leitura da Bíblia é Mateus 15, de versículos 21 a 39, com essa mensagem nós terminamos o capítulo 15 de Mateus. E lembrando que essa mensagem está sendo transmitida no dia 9 de janeiro de 2022, num domingo, portanto, domingo é o dia do Senhor. Lembre-se de fazer suas ofertas, honrar o seu Senhor com seus bens. Portanto, aí está na sua tela, está aí o QR Code. Você pode fazer suas ofertas para missões no exterior, você pode fazer suas ofertas para a Estância é Minha, a EAV é minha, e também para o Instituto Vida para Todos. E não se esqueça da sua região, da obra da pregação do Evangelho na região, tais como sócio do Evangelho, e também não se esqueça de fazer suas ofertas para a sua igreja, a igreja da sua localidade, tá bom? Tá bom, então vamos lá, vamos seguir essa sequência, só informando aos irmãos que a mensagem 37 é a última mensagem da série antiga, e então, e será pregado esse Evangelho do Reino, né? E a próxima semana nós estaremos dando palavras da conferência de jovens, né, conferência da geração final, e na outra semana já entraremos na outra série, né, que começa, né, que terá o título, né, e será pregado esse Evangelho do Reino, e então virá o fim, já fazendo parte da mensagem 1 da Conferência Internacional do final de fevereiro para o começo de março, tá bom? Então esta é a última mensagem da série que começou, né, em setembro. Muito bem. Então, eu ainda queria fazer uma rápida revisão com vocês da mensagem anterior, que são os primeiros versículos de 1 até 20, né, do capítulo 15. Vocês se lembram que eu falei para vocês que os fariseus e escribas, que haviam já feito grandes rejeições a Jesus, rejeitando a Cristo, né, e chegando ao ponto máximo, o clímax, de dizer que o nosso Senhor Jesus expulsava os demônios pelo maioral dos demônios, pelo Beelzebu. Isso ofendeu extremamente não só o Senhor, mas o Espírito Santo. Portanto, a rejeição, né, dos líderes religiosos entre os gentios chegou ao seu clímax, chegou ao ponto máximo. E outro personagem que também decepcionou o Senhor foi João Batista. Queridos irmãos que nos acompanham, eu não estou, né, desmerecendo João Batista, porque João Batista foi um personagem muito importante, muito importante. O Senhor o usou grandemente, ele estava cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e ele saiu para ministrar no deserto, não foi para o templo. Ele era sacerdote, né, descendente de sacerdote. Ele poderia estar servindo dentro do templo, vestido de vestes finas de um sacerdote e comendo um manjar fino dos sacerdotes, mas ele não. Ele foi alguém guiado pelo Espírito, foi para o deserto para preparar o caminho para a vinda de Cristo, a vinda do Messias. Então ele vestia de pelos de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, e com isso ele saiu totalmente do convencional da religião judaica, né, que já havia caído meramente em observância de letras e na tradição de homens. Aí então, no capítulo 15, Jesus já havia se afastado deles
por causa da rejeição, mas os fariseus, os escribas, vieram de Jerusalém, vieram atrás para somar, né, a oposição estruturada, já uma coisa mais sistemática de virem contra Jesus e para tramarem também a sua morte, né? Então, eu vou relembrar vocês, tá? De uma nota da versão Restauração: embora o Senhor tivesse abandonado os religiosos fanáticos que o rejeitavam, nem assim deixaram de perturbá-lo. Saíram de seu centro religioso, que é Jerusalém, e vieram até ele para criticá-lo. No entanto, a perturbação deles proporcionou-lhe outra oportunidade para revelar a verdade sobre a verdadeira limpeza, porque os fariseus e os escribas condenavam os discípulos de Jesus por não lavarem as mãos, né, antes de comer. Aí eu vou ler também uma nota de King James atualizado, só lembrando vocês, né? Os escribas e fariseus chegaram de Jerusalém para reforçar o grupo dos inimigos de Jesus, que já estava se estruturando, como no caso dos fariseus com os herodianos, em Marcos 3,6 e Mateus 12,14. Mais tarde, até os saduceus, tradicionalmente rivais dos fariseus, se juntaram aos perseguidores, né, do Senhor. Isso está em Mateus 16,6. E então eles acusaram de que os discípulos de Jesus estavam transgredindo a tradição dos anciãos de não lavarem as mãos antes de comer. Então, eu queria que vocês lembrassem, né, outra vez, que é a tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos era a interpretação oral e escrita da lei de Moisés. Isto é, nós temos a lei de Moisés nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e a partir do Pentateuco, ao longo dos séculos, os judeus, né, os mestres, os rabinos, foram interpretando a lei de Moisés, o Pentateuco, conforme a aplicação, conforme a necessidade, e foram fazendo aplicações, e essas aplicações acabaram se tornando jurisprudências ao longo dos séculos. E essas interpretações acabaram tendo o mesmo valor, a mesma autoridade da lei de Moisés. Então, irmãos, isso é um perigo. É um perigo quando você interpreta e faz da sua interpretação o mesmo valor da Escritura, você começa a distorcer as coisas. É isso que estava acontecendo entre os líderes religiosos. Então, essas muitas doutrinas e preceitos foram adicionados com o tempo, né, e acabaram tendo a autoridade como a própria lei. Então, essas, né, orientações deram origem mais tarde à Mishnah. Eu já falei isso na última mensagem. A parte mais importante do Talmud. Talmud já é a interpretação, né? Os judeus chamam de Torá, né? Torá escrita é o Pentateuco, mas as interpretações formam o Talmud, que é a fonte da lei judaica. Aí começa então todo tipo de desvios, né? As coisas vão se desvirtuando, assim como, né, Jesus falou sobre honrar os pais, e eles então usaram a tradição para fugir da sua obrigação de cuidar dos seus pais. Quando os pais ficarem idosos, mais velhos, em lugar de cuidar, então eles faziam o seguinte: eu consagro os meus bens para o templo, então eu estou desobrigado de cuidar dos meus pais. Então essa é uma maneira deles fugirem de gastar o seu dinheiro com os pais e usando, né, a tradição dos anciãos como desculpa para isso. E quando os pais morrerem sem cuidado deles, eles então negociavam com escribas
aquilo que foi consagrado e pagava uma taxa e reavia os bens. Quer dizer, era totalmente uma maneira humana de fazer as coisas, não honrando os pais. Então o Senhor Jesus falou que eles invalidam a lei de Deus pela sua tradição. Por isso, irmãos, graças a Deus, toda a palavra que nós temos dado como palavra profética, nós nunca substituímos a palavra, a Bíblia, né? Pela nossa interpretação, não. A revelação que nós ganhamos da palavra profética, ela sempre tem a base na palavra escrita, nas escrituras. Vocês podem ver que tudo que eu tenho falado para vocês, eu me baseio tudo na escritura, tudo na Bíblia. Nós não podemos basear no que nós falamos em tal momento anterior, sem ter a base na Bíblia, porque com isso, né, há o perigo de o homem começar a tomar os mandamentos dos homens, né, e acabar substituindo a palavra de Deus. Isso tudo, queridos irmãos, eu não tenho tempo de falar toda a mensagem, porque eu preciso entrar na mensagem de hoje, da mensagem 37. Isso tudo é para mostrar que o homem, ele tem uma tendência, desde o tempo de Caim, de achar que com a força das suas obras e apresentar para Deus o fruto, né, do seu esforço humano, e Deus se agradaria do fruto do seu esforço humano, e Deus não se agradou de Caim, e Deus se agradou de Abel, porque o homem não conhece Deus, né? Por isso Deus disse, holocausto não quero, e sim misericórdia, porque Deus sabe que, queridos irmãos, eu não sei como passar para vocês esse encargo, de que o homem nenhum, Deus não tem a pretensão de que o homem seja tão capaz que consiga fazer a obra de Deus. A obra de Deus é Deus quem faz. Só que Deus só precisa que o homem esteja em condições, né, de ser canal para Deus poder fazer. Agora, se Deus quer usar o homem como canal e esse homem se acha muito capaz, Deus não consegue usá-lo. Portanto, por isso que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o caminho de Deus não é pela capacidade humana. Os fariseus, os escribas, eles achavam que eles estudaram, né, a vida toda a lei, eles acham que cumpriram as leis no seu viver, eles se acham justos e eles confiavam na sua capacidade de cumprir a lei, portanto, Deus não tem caminho neles para fazer a obra, para Deus poder mostrar o poder de Deus. Portanto, irmãos, tanto é que o Paulo fala, o poder de Deus, ela é manifestada na fraqueza do homem. Quer dizer, quando o homem não se acha forte, aí sim que o poder de Deus tem caminho, né, para fazer a obra de Deus. É isso que nós estamos experimentando nos nossos dias. Quando nós nos achamos incapazes de fazer a obra de Deus, nós então nos esvaziamos, nós nos humilhamos, nós nos arrependemos diante de Deus, dizendo que nós não temos capacidade de fazer a obra de Deus. Se Deus nos pede para fazer alguma coisa, no máximo temos 5 pães e 2 peixes. Como nós vamos alimentar a multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Quer dizer, o homem não tem condições de fazer a obra de Deus. É isso que eu desesperadamente estou tentando passar essa visão para todos vocês, toda a igreja. Então, não seja, né, não seja arrogante, não seja achando-se, né, não seja aquele que confia em si como os fariseus, né? Não seja aquele que se acha justo, né, aos seus próprios olhos. Irmãos, o homem precisa da misericórdia de Deus. Todos os dias, irmãos, eu preciso me esvaziar, porque a misericórdia de Deus é que, Senhor, acha em mim um caminho para o poder de Deus poder atuar. Portanto, esses religiosos, né,
que vieram de Jerusalém para perturbar Jesus, eles se achavam o máximo, eles se achavam cumpridores da lei, eles se achavam justos, eles confiavam na capacidade própria e Deus não tem como usar. E eles acabaram rejeitando o próprio Filho de Deus, né, que veio ali para salvar primeiramente a casa de Israel, né? Então, usando esse pano de fundo, eu não vou falar então toda a mensagem de número 36, eu vou entrar na mensagem 37, que começa no versículo 21. Então vamos ler aqui 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Tá? Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Não sei se vocês conseguiram perceber no pano de fundo que eu pintei aqui para vocês lembrarem da mensagem anterior, para poder ressaltar, né, essa experiência da mulher cananeia. A expressão, eu vou usar aqui uma nota de King James atualizada. A expressão cananeia ocorre muitas vezes no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, só que, apenas aqui nesse versículo, usa a expressão cananeia, mulher cananeia. Tem a ver com os descendentes dos cananeus que Josué expulsou de Canaã, a terra prometida, cuja civilização ficou estabelecida na cidade de Tiro. Por isso que a mulher cananeia estava, né, na cidade de Tiro, né? Ali Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Então eles, né, Marcos chamava essa senhora de grega. No livro de Marcos, essa mesma senhora, essa mesma mulher é chamada de mulher grega, isto é, mulher gentia. Não era judia, era gentia, quer dizer helênica, né? Por causa da sua origem sírio-fenícia, né? Sírio-fenícia, essa é a sua origem. Isso está em Marcos capítulo 7, versículo 26. Né? Vocês podem, vamos lá, vamos ler, né? Vamos ler, vamos com calma. Marcos 7, 26. Marcos 7, 26. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Tá? Então, irmãos, os cananeus que se estabeleceram depois que foram expulsos por Josué, quando, né, o povo de Israel entrou na terra prometida, eles então ficaram, né, habitando na região de Tiro e Sidom. Eles são da raça, né, da raça sírio-fenícias, né, eram da Fenícia. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Partindo dali, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Quer dizer, Jesus, ele, já que os judeus não queriam recebê-lo, ele então foi para Tiro e Sidom. Tiro e Sidom não é Israel. Tiro e Sidom é onde estavam os fenícios, onde estavam, né, os cananeus. E os líderes religiosos arrogantes e justos aos próprios olhos, que julgavam servir a Deus corretamente segundo a sua tradição, foram expostos por Jesus, que eram cegos guiando cegos. Tá? E a rejeição deles fez o rei se afastar ainda mais deles, indo até Tiro e Sidom, uma terra dos gentios. Né? Então Tiro foi a capital da antiga Fenícia, localizada no atual Líbano. Só para vocês terem uma ideia, é Líbano de hoje. Foi capital da antiga Fenícia, localizada no atual Líbano, na costa do mar Mediterrâneo, a cerca de 30 quilômetros de Sidom. Então, Tiro e Sidom são duas cidades muito próximas, 30 quilômetros de distância.
né? A 80 quilômetros de Beirute, essa já é a localização de hoje, tá? 80 quilômetros de Beirute. Uma mulher cananeia, então, gritava, né? É isso, né? Ela então começou a suplicar, né? Vamos lá, vamos voltar para Mateus 15. É muito interessante, sabe, esses registros. Se você não tiver revelação, você pensa que é meramente um registro, né, de acontecimentos, mas não, aqui tem revelações, né? Então aqui diz assim, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada, tá? E então ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos aproximaram-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Está perturbando, quer dizer, sabe por quê? Porque quando essa mulher chamou Jesus de Senhor, ele reconhecia a divindade de Cristo. Ele reconhecia Jesus como o Cristo e a sua divindade. Ele era Deus, tá? Mas a expressão filhos de Davi não podia ser usado pelos gentios, porque a expressão filho de Davi era uma expressão usada somente pelos judeus para dizer especificamente com respeito ao Messias, a Cristo que viria, tá? O filho de Davi é usado para o Messias, para Cristo que eles aguardam até o dia de hoje, que na verdade Jesus já veio, né? Então, por isso que os discípulos não estavam aguentando. Essa mulher não sabe o que está fazendo. Essa mulher, de um lado, reconhece Jesus como o Senhor, como Deus, mas por outro lado, clamava filho de Davi. Ela não tem direito de clamar filho de Davi, porque ela não é uma judia, não faz parte do povo judeu, né? Então, porque o povo judeu que aguarda a vinda de Messias, e não os gentios, tá? Então, os discípulos não aguentaram. Podemos despedi-la, tá? Aí o que Jesus respondeu? Vamos lá. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que significa isso? Vou explicar um pouco para vocês, tá? Ó Senhor Jesus, ele disse, eu não fui enviado senão as ovelhas de Israel, tá? Então vamos dar uma olhada em Mateus 10, versículo 6. Mateus 10, versículo 6. Quando ele deu instruções para os 12 apóstolos que ele enviou, né? Aqui diz, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a primeira missão de Cristo era vir aqui na terra salvar primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel, tá? Então ele veio para isso, para a casa de Israel, né? Por quê? Porque a casa de Israel era a propriedade de Deus. Isso está em Êxodo 19, versículo 5. Dá uma olhada no livro de Êxodo 19, versículo 5. Vocês se lembram, né, desse versículo? Versículo 4 diz assim, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha, mas eu escolhi vocês para ser o meu povo, vocês são a minha propriedade exclusiva, peculiar,
se vocês guardarem a minha palavra. Ouvir diligentemente e guardar a minha palavra. Irmãos, por isso Deus enviou Jesus para primeiramente salvar os da casa de Israel, porque eles são da propriedade exclusiva, peculiar de Deus. Todavia, esse povo não o recebeu, né? João capítulo 1, dá uma olhada em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, como diz? Como diz? Versículo 10 diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Isso refere-se aos gentios. Mas ele veio para o que era seu, deveria conhecer, porque era seu, da sua propriedade. Mas ele veio para o que era seu e os seus também não o receberam. Então não só o mundo não o recebeu, nem até o seu povo que foi escolhido para ser da propriedade de Deus também não o recebeu, tá? Então, já que os filhos desprezaram o pão que desceu do céu, enviado pelo Pai, isso está em João 5, vamos dar uma olhada? João 6, perdão. João 6, versículo 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então, quem era o pão que Jesus falou que o pão era para os filhos do dono, da propriedade desse povo? Era o próprio Jesus. Jesus, então, era o pão do céu que o Pai enviou para dar ao seu próprio povo, tá? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus foi enviado pelo Pai não para fundar uma outra religião, já que a religião judaica se tornou uma religião morta, já não produzia nada. Então Jesus veio para mostrar realmente aqui veio fazer. Ele foi enviado pelo Pai como pão de Deus para dar vida ao mundo. Ele veio dar vida, tá? Aí no versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus é o pão que desceu do céu, que o Pai enviou para dar vida ao homem, né? Vida ao mundo, primeiramente para a casa de Israel, tá? Mas, irmãos, os filhos desprezaram o pão, os filhos rejeitaram o pão. Os líderes dentre os filhos, né, eles blasfemaram contra o Filho, contra o Espírito Santo, né, dizendo que não só rejeitaram a Ele como Cristo, mas rejeitaram a Ele, né, não reconhecendo e dizendo que Ele expulsava, né, os demônios pelo Beelzebu. Então, já que, irmãos, eu quero explicar para vocês, já que os filhos desprezaram o pão que veio, né, sobre a mesa para os filhos comerem, os filhos não querem comer, derrubaram o pão e o pão caiu da mesa, agora os cachorrinhos têm direito a comer. Vocês entenderam? Esse é o sentido. E essa palavra cachorrinho aqui, em grego, é no sentido de cães de estimação. Cachorrinho, como em algumas versões do grego, kunarion, que significa pequenos cães de colo. Não são aqueles cães grandes, são cães domésticos, certo?
São cães, né, do dono da casa. Dono da casa era os filhos de Israel, mas os cães eram adotados, né, pelos donos da casa e que estavam ali esperando comida que cai da mesa, tá? Então, Jesus precisava deixar claro que a prioridade máxima de sua missão era salvar os judeus. Mas por algum motivo, aquela senhora grega e gentia compreendeu perfeitamente a mensagem de Jesus e reverentemente usou, eu estou lendo uma nota de King James atualizado, tá? Reverentemente usou a própria metáfora do Senhor para reivindicar o seu espaço no coração compassivo de Cristo. Quer dizer, já que os líderes do povo de Israel, já que ele veio para o seu e os seus o rejeitou, né? Os seus o rejeitaram, não quiseram comer, não quiseram receber esse pão que veio do céu, enviado por parte do Pai. Então esse pão foi rejeitado e caiu no chão. E caiu no chão para onde? Para o Tiro e Sidom. E não sei se vocês entenderam, Canaã era a terra santa de Israel. Entenderam? A terra boa de Canaã era a mesa. Espero que vocês estejam me entendendo. A terra santa de Israel era a mesa sobre a qual Cristo, como o pão que desceu do céu, seria oferecido aos filhos de Israel. Mas com a rejeição dos filhos de Israel, o pão saiu da mesa e foi parar em Tiro e Sidom. Quando Jesus foi para Tiro e Sidom, o pão já saiu da mesa. Vocês estão entendendo ou não? Então, fora da mesa, isso proporcionou oportunidade para os gentios terem parte desse pão. Nós aqui, pelo menos, né, eu não sou judeu, né? E eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, né, e pela rejeição dos judeus, essa graça chegou até nós. O pão saiu fora da mesa e veio para Tiro e Sidom. Então essa mulher cananeia representa a nós, os gentios que receberam a graça de poder receber esse pão que desceu do céu, que veio dar vida ao mundo. Então essa também é uma lição para nós, irmãos. Como a igreja em Filadélfia, nós aprendemos a nunca desprezar os tesouros da palavra profética a nós concedidos. Devemos dedicar o nosso amor reverente à sua palavra, como está em Isaías 66, versículo 2. Vocês se lembram? Então, queridos irmãos, às vezes nós vemos a palavra profética funcionar, nós vemos a palavra profética recebida por nós com simplicidade e por obediência, e as coisas funcionam, o Espírito coopera, né? Milagres e sinais começam a acontecer, a igreja então avança, os irmãos então começam todos a praticarem, pregarem o Evangelho, cuidarem das pessoas, mas existe um cuidado, existe um perigo. Se você passar tempos e tempos dessa forma, você pode, pouco a pouco, você não dá mais tanto valor para essa palavra. Você pode não estar mais acompanhando como você acompanhava antes. Você não perdia uma mensagem, você não perdia uma palavra, você não perdia uma live, né? E de repente você já despreza, eu não tenho tempo, eu tenho outras coisas para fazer, e você começa a deixar de acompanhar, e isso é um princípio de você não dar valor para o que o Senhor está apresentando em cima da mesa como pão. E nós não podemos desprezar esse pão, porque se desprezarmos o pão que o Senhor, com tanto carinho, dá para a igreja em Filadélfia, Deus vai dar para o outro. E nós vamos perder a graça, vamos perder a bênção. Por isso, irmãos, eu estou alertando a todos, nunca podemos ficar satisfeitos com a nossa condição. Nós temos que estar, de um lado, alegres, contentes com tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, por meio da palavra profética. A comportagem dinâmica está
tornando a palavra do Evangelho do Reino conhecida, né, no mundo, e também o Avança Jovem está agregando tanto jovens, adolescentes e crianças, né, para a pregação do Evangelho e cuidando dos jovens, e as mulheres da igreja estão tendo uma rede de cuidado, né, agregando mais mulheres e cuidando e edificando essas mulheres na igreja. E nós temos a rede de cuidados da igreja, nós temos a rede de cuidado dos homens, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, e nós temos, né, a comportamento dinâmica por hora e por oportunidade, e muita coisa está acontecendo entre nós, muitos contatos estão sendo cuidados, estão sendo agregados para a vida da igreja, como nunca aconteceu na nossa vida. Mas, irmão, nós podemos nos acostumar com essa prosperidade, podemos nos acostumar com essa bênção toda, e nós, com o tempo, deixamos de dedicar o nosso amor reverente à sua palavra. Então eu estou já alertando de antemão, eu sei que não está acontecendo, mas pode acontecer, né? Então não vamos nunca desprezar o pão que Deus deu para nós, né? Por isso que o André Miller, ele fala que para a igreja em Filadélfia, né, foram destrancados os tesouros da palavra profética. Ele considera a palavra profética como tesouros, e nós precisamos valorizar tesouros. E esses tesouros realmente são tesouros. Semana após semana o Senhor tem trazido tanta revelação, e todas essas revelações não são apenas para conhecimento bíblico, mas para prática. Isso está levando a igreja adiante, a igreja está ganhando saúde, está sendo revitalizada, cuidando das pessoas, né, e edificando a igreja. Esse é o objetivo de Deus, tá? Bom, muito bem. Versículo 28, né? Vamos lá para voltar para Mateus 15. Versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Irmãos, é tão importante, a palavra de Deus é tão importante, porque na palavra de Deus está a sua autoridade. A palavra de Deus é que faz as coisas acontecerem, né? Quando o Senhor falou para ela: a tua fé, não é isso? Foi tão grande a tua fé, faça-se como tu queres. A sua filha foi socorrida, se tornou sã imediatamente. Então, irmãos, não despreze nunca a palavra que o Senhor está falando conosco, porque é a palavra, quando você aplica com simplicidade a sua fé, é que essa palavra realiza imediatamente a obra, tá? Então, ó Senhor Jesus, vamos para a segunda multiplicação de pães, tá? No versículo, isso, vou ler desde o versículo 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou, tá? De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, e os coxos andavam, e os cegos viam, então glorificavam ao Deus de Israel. Bom, então, primeiro eu quero comentar, por causa da rejeição dos líderes religiosos, Jesus então não foi para Jerusalém, que era o centro religioso de onde vieram os fariseus e escribas no começo do capítulo 15, né, para curar os religiosos de Jerusalém. Ele não foi lá, pois o coração deles estava endurecido. Então não adiantava Jesus ir enquanto não tiver um coração quebrantado. Por isso, irmãos, é tão importante a gente manter o nosso coração sempre amolecido
coração sempre quebrantado. O momento em que eu acho que eu tenho, eu sou, eu confio em mim mesmo, eu sou justo, nosso coração já está endurecido, não tem como receber a revelação da palavra, não tem mais como receber a palavra de Deus. Como isso, isso está em Mateus 13, lembra quando nós lemos a parábola do semeador? Mateus 13, versículo 15, dá uma olhada. Vou ler desde o versículo 14. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Um coração endurecido, irmãos, faz com que os ouvidos deles não ouçam, os olhos não conseguem ver. Isso faz o quê? Faz com que eles não entendam a palavra. Irmãos, graças a Deus, se nós queremos continuar recebendo a revelação da palavra e entender o que o Senhor está falando com a igreja, irmão, nós precisamos manter esse coração simples, esse coração quebrantado, um espírito contrito, um espírito arrependido. Essa é a condição, irmãos, para nós entendermos. E quando nós entendemos a palavra de Deus, irmãos, a vontade de Deus é feita por nosso intermédio, e nós nos alegramos, não é verdade? Quando nós passamos a entender a palavra de Deus, a revelação de Deus, o povo fica alegre, nós ficamos alegres. Quando Esdras, o escriba, ele leu para o povo a lei, o livro da lei, e os levitas passaram a explicar o livro da lei, e o povo entendeu. Quando, depois de ter sido reedificado o templo, e o povo então entenderam que liam, e o povo se alegrou. Irmãos, hoje é a mesma coisa, graças a Deus. Hoje não é mais como no tempo dos valdenses. No tempo dos valdenses, eles não tinham uma Bíblia pública. A Bíblia não era pública, a Bíblia era apenas em latim, somente para o clero. O povo não tinha acesso à leitura da Bíblia e não tinha tradução para a sua língua. E Pedro Valdo contratou pessoas para traduzir a Bíblia na linguagem do povo, para que o povo pudesse entender. E como ele não tinha permissão do clero para ler a Bíblia, traduzir a Bíblia, distribuir a Bíblia, então ele fez colportagem, já naquele tempo, às escondidas. Ele então pagou alguns copistas para copiar aquilo que foi traduzido para a linguagem do povo, e com aquilo eles tiravam cópias e colocavam dentro da bolsa no interior da sua túnica, da sua roupa. E assim eles saíam para fazer seus negócios e pregavam o evangelho com a palavra. Irmãos, isso é fabuloso, é excepcional. No tempo em que era proibido se divulgar a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, os valdenses fizeram esse trabalho. E hoje nós somos, na verdade, eles foram nossos antecessores. Hoje nós estamos nessa linha, os nossos colportores estão fazendo um trabalho fabuloso. De um lado, a Bíblia hoje está disponível para todos. A Bíblia não é proibida hoje, todos podem comprar a sua Bíblia, mas quantos entendem o que lê? Graças a Deus, Deus tem dado para a sua igreja em Filadélfia, a revelação da palavra. E essa revelação da palavra faz com que nós compreendamos o que lemos. Isso nos alegra.
Isso faz com que a nossa vida tenha sentido. Nós sabemos para onde nós estamos indo, né? Sabemos que a igreja está progredindo, está indo, né, realmente em direção à conclusão dessa era. Muitas pessoas estão sendo salvas, estão sendo libertadas da escravidão, do jugo desse mundo, e muitas pessoas estão sendo trazidas para a igreja para serem cuidadas. Irmãos, isso é fabuloso. Então, hoje nós não precisamos distribuir a Bíblia, porque a Bíblia já é pública. Todos podem comprar a Bíblia, todos podem ter a Bíblia, mas hoje o problema é entender a Bíblia. Muitas pessoas não entendem a Bíblia, não entendem o que lê. Então, graças a Deus, Deus tem confiado a palavra profética à igreja em Filadélfia. Nós somos poucos, nós somos o pequenino rebanho, nós não somos tão numerosos como nós gostaríamos que fosse, mas graças a Deus, ao Pai agradou-lhe dar-nos o seu reino. Então, com esses poucos, pequenino rebanho, Deus está fazendo um trabalho de multiplicação. Nós temos poucos pães, poucos peixes, mas quando entregamos na mão do Espírito, os 7 Espíritos, nessa era final do Apocalipse, está multiplicando, essa palavra profética para muitas e muitas pessoas. Nesses curtos 3 anos, eu não canso de repetir, desde 2019 até final de 2021 desse ano, nós teremos distribuído mais de 6.500.000 livros. Irmãos, isso é fantástico, isso é milagre de milagres. O Senhor usou um pequenino rebanho, para fazer esse trabalho fabuloso. Se o Senhor não pusesse a mão nisso, nada disso aconteceria. Então, graças a Deus, nós temos, irmãos, em nos manter humildes, continuar com o coração quebrantado e amar a palavra profética. O Senhor vai continuar nos usando como canais para salvar as pessoas, pregando o Evangelho. Posso orar por você, não é isso? Através dos livros distribuídos. Olha, ano que vem eu acredito que nós vamos subir a nossa produção dos colportores dinâmicos, porque só o CEAP do Pará, já produziram 41 colportores dinâmicos do CEAP. Então foram adicionados 41 aos 300 que já estão atuando. Imagina outros CEAPs, nós temos vários outros CEAPs. Eu acredito que nós vamos somar esse número para mais de 400 colportores para esse ano que entra, 2022. E eu acredito que nós vamos distribuir lá para mais de 4 milhões, entre 4 e 5 milhões de livros só em 2022. Tá? Então, todos esses milhões de livros distribuídos, algumas sementes vão brotar, e vão vir para a igreja, para a rede de cuidados, e nós vamos trazê-los como materiais para a edificação da igreja. E mesmo aqueles que ainda não brotarem, aquelas sementes que não brotarem, irmãos, vão ficar milhões e milhões de livros para a grande tribulação. Na grande tribulação, nós acreditamos que o deserto que está profetizado em Apocalipse 12, o deserto será a América do Sul. E naquele tempo, irmãos, não terá mais profetas. Quem que vai profetizar naquele tempo? Somente Moisés e Elias voltarão aqui para encorajar o seu povo. Então, a palavra profética que ficar registrada nos livros, com milhões de livros que nossos colportores e os irmãos das igrejas estão distribuindo, irmãos, vão ficar para alimento da mulher que fugir da grande tribulação e vier para o deserto. Esse deserto, para nós, é a América do Sul, é o seu próprio lugar, o lugar próprio da mulher, Esse lugar vai ter alimento. Milhões de livros vão estar aqui para alimentar esse povo. Por isso, irmãos, o que está acontecendo entre nós não é coisa pequena, é coisa grande. Por isso, vamos seguir com simplicidade, com coração quebrantado, nunca acharmos que nós
pela nossa capacidade de fazer alguma coisa. Não temos capacidade de fazer isso. Tudo vem de Deus. Não, né? Nós damos condições para o Senhor poder trabalhar, tá? Então, ó Senhor Jesus, então, ó Senhor, a Galileia era um lugar de população mista, composta. Estou lendo uma nota de versão restauração. A Galileia era um lugar, porque ele foi para Galileia, né? Galileia era um lugar de população mista, composta de judeus e de gentios. Por isso era chamada de Galileia dos gentios. Dá uma olhada em Mateus 4,15. Você já leu sobre isso. Mateus 4,15, que diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Não é que a Galileia se situasse fora da terra de Israel, mas ali havia uma população mista, muitos gentios e também os judeus. Então, Galileia era um lugar desprezado pelos judeus de Jerusalém, tá? Pelos judeus ortodoxos. Isso está em João capítulo 7, dá uma olhada, João capítulo 7, versículo 41. João 7, 41. Outros diziam, ele é o Cristo, outros, porém, perguntavam, porventura, o Cristo virá da Galileia? Quer dizer, da Galileia não pode vir coisa boa, né? Versículo 52, responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Então Galileia era um lugar desprezado pelos judeus ortodoxos, né? Pelos fariseus, pelos escribas, né? Pelos que se julgavam, né? Os líderes, né, dos judeus. E o monte, ele foi para o monte, vamos voltar lá, Mateus 15. Mateus 15, né? Ele falou assim, ele foi para junto do mar da Galileia, subindo ao monte, assentou-se ali, tá? Então, esse monte, eu vou ler uma versão de King James atualizada. O monte era uma subida para a planície atrás de Cafarnaum, no sentido, né, vocês se lembram que Cafarnaum foi onde Jesus, né, adotou para morar, saiu de Nazaré, foi morar em Cafarnaum. E no sentido de quem sobe do mar da Galileia, nesse lugar Jesus costumava pregar, ensinar e curar as muitas pessoas que sempre o procuravam. O mesmo local onde ele pregou o chamado Sermão do Monte, que está em Mateus 5, versículo 1. Tá? Isso é uma nota de King James atualizada. Então, as muitas multidões trouxeram os doentes aos pés de Jesus, ele os curou. O povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam, então glorificavam ao Deus Israel. Esse versículo eu li. Isso prova o quê? Prova a divindade de Cristo, pois são milagres, sinais e prodígios que o próprio Deus realizava por intermédio de Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus. Isso está onde? Está em Atos capítulo 2, versículo 22. Vamos dar uma olhada. Se ele não fosse Cristo, ele não realizaria essas coisas. Tá? Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, como Jesus é aprovado por Deus. Como Jesus era aprovado, mostrado, aprovado como Cristo, como Messias, né? Como Deus aprova a Jesus como Messias, é com milagres, com prodígios e com sinais.
não é? Os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, quando Deus realiza por meio, né, de alguém, isso prova que esse alguém foi enviado por Deus. Tá? Então, irmãos, graças a Deus, nesses últimos 4, 5 anos, muitos sinais e milagres têm nos acompanhado. Né? A igreja não está, graças a Deus, não está fazendo as coisas próprias. Né? A igreja está simplesmente executando, né, a ordem de Deus por meio da palavra, e os sinais, os milagres, né, os prodígios estão acontecendo. Muitas pessoas estão sendo salvas nas ruas, muitas pessoas estão, né, se livrando, né, das doenças, das enfermidades, né, do suicídio, né, do problema no casamento, o problema social do pais e filhos. Quer dizer, então, graças a Deus, esses sinais e milagres provam que é Deus que está realizando. Tá? Então, vamos lá. Agora, então, vamos para o versículo 30. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: Jesus, ele não precisava ficar fazendo isso, ficar preocupando-se somente em curar. Mas Jesus, ele tinha um coração complacente e um coração de compaixão. Jesus, ele tinha compaixão pelos homens, ele tinha empatia, ele exercitava empatia para com os homens, ele sabia o que está se passando entre os homens com a escravidão de Satanás, a escravidão deste mundo, né? Todos estão como ovelhas sem pastor. Todas essas ovelhas estão aflitas, essas ovelhas estão cansadas, estão exaustas, né? Algumas não aguentam mais continuar nessa caminhada na terra. Então, graças a Deus, Deus está nos enviando, como naquele tempo Jesus ia até o povo para curar. Hoje o Senhor está mandando a sua igreja para sair para curar. Por isso, irmãos, não vamos perder a oportunidade. Se você vai para um restaurante, vai para uma lanchonete, ou você vai para um posto de gasolina para pôr combustível no seu carro, você vai para a padaria para comprar pão, né? Não se esqueça, você pode levar esse alento à vida das pessoas. Você pode fazer simplesmente, você vai dizer, mas eu não tenho capacidade de pregar, eu não sei pregar, nunca preguei. Você pode simplesmente, seguindo a palavra que Deus deu para a igreja, deixe escapar da sua boca essa frase: posso orar por você. Deixa o resto para o Espírito. O Espírito vai trabalhar. Então você vai perceber que você pode ser esse canal, ainda que se julgue, né, tímido, ainda que você se julgue incapaz de fazer esse trabalho, mas Deus vai te capacitar a fazê-lo. E você vai também trazer essas pessoas para cuidado. Anota, fala para essas pessoas que estão necessitadas, estão precisando de cuidado, fala para eles que a igreja tem a rede de cuidado, se a igreja pode continuar cuidando dessas pessoas. Claro que a grande maioria vai pedir ajuda, então você anota, você traga esse nome para a rede de cuidado, e a igreja vai cuidar, e nós vamos edificar a igreja com esses materiais de construção, né, para a igreja. Então, irmãos, não endureça o seu coração. Nas ruas estão tantas pessoas, né, que precisam de ajuda, estão exaustas, estão aflitas, né, não sabem mais o que fazer, né, e você tem um caminho da salvação. Vamos salvar essas pessoas. Versículo 32, e chamando Jesus os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo, não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçais pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Irmãos, Jesus, ele teve compaixão dessa gente que há 3 dias o seguem, né, e não tem lugar para comer. O que eles trouxeram nas suas mochilas, né, já não tinha mais
provisão para comer. Então, né, Jesus estava preocupado com eles e ele não queria despedi-las em jejum. Então, os discípulos, então, parece que não aprenderam com a primeira multiplicação de pães, de que Jesus era capaz de alimentar a multidão. Jesus é capaz, né? Deus, então Deus quer usar, aparentemente, você. Quem é você para poder saciar a necessidade, né, a sede da multidão, a fome da multidão? Quem é você? Você é muito pequeno para fazer esse trabalho. Mas, irmãos, o Senhor quer justamente usar nós, que nós temos pouca coisa, né? Então, nós temos que aprender que se nós, com o coração quebrantado, oferecer para Deus o pouco que nós temos, para Deus realizar a sua obra, ainda que seja pouco para atender a sua necessidade, eram 5 pães, 2 peixes, e aqui são 7 pães e alguns peixinhos. Não sei se peixinhos são o quê? São o quê? São manjubinhas, né? São sardinhas, né? Então assim, né? Nós não temos muita coisa, não temos muito o que oferecer, não temos como, né? Mas, irmãos, Jesus mandou o povo assentar no chão, isso quer dizer o quê, irmãos? Na primeira multiplicação de pães, Jesus organizou, né, as fileiras para poder fazer a distribuição. Isso mostra, irmãos, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de desorganização. Por isso, irmãos, na igreja, nós já tem mais de 4 anos pregados sobre entusiasmo, né, excelência nos serviços. Graças a Deus, muitas igrejas hoje estão alcançando uma excelência nos serviços práticos. Para quê? Não é só para mostrar que nós sabemos fazer as coisas, nós sabemos organizar os eventos, as reuniões. Não, tudo isso é para que a palavra de Deus como pão possa ser distribuída, né, entre o povo com ordem. Tá? Então, graças a Deus, na igreja hoje nós temos diversos serviços e eu ainda peço para os irmãos atentarem para isso. Todos os serviços, irmão, da igreja tem que ter excelência, mas não é para ganhar aplausos. Essa excelência do serviço, irmãos, é para distribuir pães. Amém. Nós estamos aqui para distribuir pães, para que todos sejam saciados. E então Jesus o quê? Tomou o pouco que os discípulos tinham, né? Vamos dar uma olhada aqui, como diz aqui. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, versículo 36, tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Então, veja o que Deus faz. Jesus faz assim, ele pede para os discípulos alimentarem e pergunta para o discípulo: o que vocês têm? Jesus, ele não fez surgir do nada os pães e os peixes. Ele usou o que os discípulos tinham. O que os discípulos tinham é o que nós temos, o que a igreja tem. Então vamos oferecer ao Senhor, irmãos, o pouco que nós temos. E Ele vai abençoar, Ele vai dar graça, Ele vai devolver na nossa mão. E o milagre vai acontecer quando nós distribuímos. Não é que Deus vai fazer milagre, né, sem nós, fora de nós, não, sempre é por meio de nós. Então nós como igreja, nós oferecemos ao Senhor o pouco que nós temos. Posso orar por você? Você quer ser cuidado? Nós temos a rede de cuidado, não é isso? Né? Então nós, pouco que nós temos, nós apresentamos, irmão, Deus pode fazer milagres. Deus pode fazer grandes milagres e tem acontecido, irmão, todos os dias eu recebo notícias de milagre em cima de milagres. Então que o Senhor possa continuar usando a sua igreja, tá? Então todos comeram, versículo 37, e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Na primeira multiplicação de pães foram 12 cestos cheios, e aqui são 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, na outra vez foi 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Irmãos, como, né? Como esses
esses 7 pães e poucos peixinhos conseguiram alimentar, né, 4.000 homens, ainda não contando crianças e mulheres. Por isso, irmãos, e tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Irmãos, despedindo as multidões, né, ou esse lugar de Magadã também era as regiões de Dalmanuta. Isso está em Marcos 8, versículo 10, né? Marcos 8, versículo 10. Logo, né, versículo 9, só para confirmar que era mesma multiplicação de pães, eram cerca de 4.000 homens, e então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado junto com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Dalmanuta era a cidade de Maria Madalena, que ficava entre Tiberíades e Cafarnaum. Isso é uma nota de King James atualizada. Queridos irmãos, eu vou terminar por aqui. Eu quero reforçar, né, que nós no caminho, irmãos, no caminho do reino dos céus, nós precisamos ter sempre um espírito contrito, sempre um espírito arrependido, um coração quebrantado, não a gente se apresentar diante de Deus como aqueles que confiam em si mesmo, aqueles que se achavam justos aos seus próprios olhos. Assim, irmãos, nós não damos caminho para Deus atuar. Deus quer atuar através de nós. Deus é onipotente, Ele é extremamente poderoso. Ele não precisa do nosso poder, da nossa capacidade, Ele só precisa de que nós demos condições para Ele atuar. Essas condições para Ele atuar, irmãos, é pedir misericórdia. Não é a gente querer fazer sacrifícios para Ele. Por isso Ele fala, sacrifícios eu não quero, eu quero é misericórdia. Amém. Ele quer exercer misericórdia, usar esses canais de misericórdia para poder Deus fazer grandes obras. Amém. E nós precisamos ser fiéis ao Senhor, apresentar sempre o pouco que temos. Por isso, queridos irmãos, se você nunca, né, saiu na rua, nunca pregou o evangelho, sabe, hoje nós temos um caminho tão fácil. Deus nos deu essa frase, posso orar por você? Experimente fazer isso. Experimente fazer isso, você vai ver que você pode abençoar as pessoas. Você pode, com poucos pães e poucos peixes, você pode alimentar multidões. Então, confie, né, no poder que está dentro de você. Não você não tem a capacidade, mas se você oferecer ao Senhor pouco que tem, o Senhor vai abençoar, Ele vai fartar, alimentar muitas pessoas no seu dia a dia. O nosso objetivo final, irmãos, é trazer essas pessoas que têm coração quebrantado como nós, né, que em espírito contrito, nós trazemos essas pessoas para para a edificação da igreja. Porque a igreja é a realidade do reino dos céus. E nós vamos edificar a igreja para trazer o reino de Deus de volta aqui na terra, expulsando o reino das trevas, e nós vamos receber, né, o nosso Senhor. Nós vamos ser aquele filho varão que será arrebatado antes da grande tribulação para até o terceiro céu, ao trono de Deus. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Amém. Que o Senhor faça de nós esses fiéis, né? Que através de nós Deus possa operar milagres, prodígios e sinais para salvar muitas pessoas. Amém. E encerrar esta era. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.